Fala, rapaziada. Beleza? Tô aqui pra te dar dica de cartola. Não pontuar menos que você e te cobrar o olho da cara pra poder te dar dicas. Ou tá aqui falando que qualquer opção é boa. Tamo aqui pra trocar esse papo de homem, falando aqui de futebol, dicas e análises. Então vamos junto aqui trocar essa ideia, esse papo. Ninguém sabe mais que ninguém, tá todo mundo aqui pra aprender, então vamos junto. Rodada passada a gente conseguiu emplacar muito bem. Eu fiz um resumo aí no canal para quem quiser conferir, já que eu não comecei a gravar desde a primeira rodada, tive que fazer um resumo para vocês acompanharem aí. Eu consegui escaltar o Luciano Juba, vi que ele estava muito bem na primeira rodada em 15 pontos, papai, só na lateral. A gente acabou fazendo 93 pontos, mas a gente tava com possibilidade de fazer mais se não fosse o SG que o Flamengo perdeu pro Vitória, cara. Com aquele Wesley que a gente tinha colocado e o Léo Ortiz, porque eu segui a rodada, mas acabei fazendo essa dupla. E não pode, tá ligado? É algo muito ruim pra gente fazer. Eu tô aqui com minha escalação mais ou menos ali encaminhada, mas vou montar aqui com vocês. Eu tava já aqui olhando no SofaScore do ano passado os melhores goleiros que a gente teve. A gente teve o João Ricardo e teve o Léo Ortiz. Dois goleiros muito bons, fazendo boas médias de defesas por partida. E o Cássio também, que também tá incluso aqui. Então a gente tem que tentar unir um goleiro que na partida ele vai fazer muitas defesas e que o time provavelmente não perca. Porque o SG com mais duas defesas ali vai pontuar razoavelmente bem. A gente não precisa sempre acertar o melhor goleiro da partida, o melhor goleiro do campeonato, tipo, no jogo, entendeu? A gente tenta escaltar ali boas oportunidades para poder escalar. Então, tendo em vista isso, o Vasco. Cara, o Vasco tá tomando gol a rodo. O Fortaleza perdeu o SG pro Mirassol no último jogo. Então a gente consegue ver os goleiros que estão até desvalorizados nesse sentido. Cássio, cara. O Cruzeiro anda mal também das pernas em certos aspectos. Ganhou um jogo, se eu não me engano, e perdeu o outro. E aí a gente vê ó, a diferença como alterou do Cássio de 10,20, cara, para 3,80. Sem o SG, os goleiros são muito fracos, pessoal. Muito fracos. Contra o esporte, eu acho complicado que a equipe do esporte tá penando para vencer, cara. Tá correndo atrás de resultado. Conseguiu um empate com o São Paulo, em São Paulo. E jogando aqui na ilha, cara, conseguiram quase um empate com o Palmeiras se não fosse aquele pênalti ali que foi meio complicado, né? Teve muita polêmica ao redor do pênalti. Então, a gente vai tentar pegar goleiros que estejam mais ou menos ali caminhando para o que a gente espera, né? Caminhando para o que a gente espera. A gente viu o Fortaleza jogando contra o Mirassol e perdendo esse SG. Então a gente viu que o Mirassol é um time muito chato jogando em casa. E eles vão jogar agora com o mando do Bahia. Bahia a gente viu hoje jogando pela Sul-América, jogando hoje o gol de Eric Pulgar. O cara tá muito bem no campeonato também. Um cara que eu tenho interesse em escalar e eu recomendo também como boa opção se jogar, porque tem essa questão de poupar ou não poupar. Mas creio que se o jogo acontecer no domingo, eu tenho que dar só uma confirmada aqui. Dia 13 no domingo. Pode ter chance dele não poupar jogadores, porque o tempo de descansar até vai ser alto, né? Só que tem a viagem também, etc. Tem que ver qual vai ser o posicionamento do técnico, né? Então a gente vai conseguir aqui ter uma noção boa de quem escalar, entendeu? E eu tava mostrando aqui mais ou menos o SofaScore, né? Como eu tava mostrando aqui a vocês, do ano passado do Brasileirão. Porque esse ano a gente tem médias e parciais que são mais ou menos relativas, né? Porque o campeonato começou agora. Cássio continua fazendo boas defesas, pontuou bem o jogo, pontuou mal no outro que o time perdeu o SG. Então, bons times. Tem muita gente indo de Atlético Mineiro, cara. Pra mim, você tem que procurar ver oportunidades onde as outras pessoas não estão vendo e tentar acertar nisso, entendeu? Então, vamos começar aqui escalando o nosso goleiro. Tem alguns goleiros que estão muito valorizados e eu acabei indo para essa parte também da valorização. Então eu procurei ver essas questões aqui. Jogos sem sofrer gol. O Botafogo tá 2 jogos sem sofrer gol e vai pegar uma equipe mediana também. Pode tomar gol? Pode tomar gol, mas segue uma regularidade. O John, ele não tá super valorizado. Ele precisa de uma pontuação ok até para valorizar e ele bateu um pouquinho abaixo dela, então acabou valorizando um pouquinho só. Mas é um goleiro regular. É um goleiro que tá mantendo essa média regularmente. Rafael, o que falar do goleiro Rafael? Pra mim, não vale a pena pela quantidade de cartoletas que ele tá custando e o quanto ele precisa para valorizar. Porque o que acontece? Ele pontuou 7,60 quando teve um jogo de empate contra o Sport, entendeu? E como teve o jogo passado agora do São Paulo, que também, se eu não me engano, foi um jogo de empate, ele ainda conseguiu pegar esse SG, entendeu? Então é um cara que vai mantendo essa regularidade, é,
de pontuar pra mim ali, a regularidade dele é pontuar ali entre os 7, não os 10, entendeu? Aconteceu dele ser mais acionado. E teve aí, né, graças a Deus aí pra quem escalou ele, a sorte de não tomar o gol. Everson, você vê que é um cara que custa muito, valoriza pouco, entendeu? A média dele é bem baixa mesmo. E obviamente começou agora o campeonato, mas eu falo daqui da média porque se eu abrir aqui, ó, eu vejo que ele pontuou 1.90 e 10 na outra. Então ele faz a média de acordo com essa discrepância aí. E a média dele fica mais ou menos aqui. Então, sim, serve de referencial a média para vocês. Obviamente não é tudo, mas serve de referencial. Inter contra Fortaleza, jogo duro, mas aí a gente pode esperar que tenha variações também. Então, quem escalar, cara? Mano, se você quer arriscar, eu acho que Léo Ortiz poderia ser um nome, entendeu? Poderia ser um nome. A depender do time que o Vasco vai. Como a gente ainda tá no meio de semana, é importante analisar, é importante ver. Léo Ortiz seria um bom nome que a gente teria aqui. O Everton é meio complicado, porque o derby paulista acontece muito de um dos goleiros nem ter chance de fazer defesa e ser um gol e acabar o jogo, entendeu? Então, é bem complicado, pessoal. Você tem que tentar unir essa parte de o time jogar bem e equivaler a outras coisas. Analisando os jogos, outra que eu falo para vocês tirarem as próprias conclusões e terem suas parciais, um 5 para valorizar, cara, que é só simplesmente o SG e algumas defesas. Tem o Bruno Ferreira, que é o goleiro do Ceará. Eu não sei nem se ele tá aqui com um top 5 pelo menos de mais defesas por enquanto no campeonato dessas rodadas. É um goleiro que, cara, participa efetivamente das jogadas, entendeu? Matheus Donelli tá muito valorizado. Se você tá com problema de dinheiro, eu não sei se eu recomendo tanto. O Marcão, um goleiro que pontuou muito bem no início, porque o Juventude voou no primeiro jogo, mas em compensação tá dando aquela cambaleada. Então, se eu fosse para alguém para dar uma arriscadinha, eu iria de Bruno Ferreira, entendeu? Mas lembrando a vocês, cara, façam o bugzinho aqui para vocês não negativarem o goleiro, entendeu? Botem aqui a opção do Ceará, tirem aqui o provável e filtrem. Aí simplesmente vocês vendem esse aqui. Vocês têm que escalar, no caso. É porque para funcionar isso, vocês têm que escalar um goleiro que não vai jogar, né? Mais ou menos assim. Aí vocês botam como reserva aqui, né? O goleiro principal que vocês querem. Cadê? Seria aqui. Só que o problema é que, né? Ele já é o goleiro mais caro do time. Então às vezes não funciona tão bem essa estratégia. Mas a depender do caso, vocês vão vendo como tem como fazer. Eu lembro que no goleiro do Palmeiras tem como fazer essa estratégiazinha. Você pega o goleiro mais caro. Que o Everton, né? Vamos testar aqui, só pra mostrar a vocês. Pega aqui Palmeiras e filtra. Olha lá. Eu acho que agora não vai dar pra fazer não. Eu fiz nas outras rodadas também. Fiz com o Gabriel Brazão também isso. Você vem aqui pra evitar dele negativar. Pega o primeiro e o segundo goleiro. Mas o Everton acabou ganhando mais cartoletes. Aí ficou mais caro. Mas aí eu vou atualizando conforme a gente for passando o tempo aí na rodada. Mas aqui, cara, eu vou começar montando uma escalação mais arriscada. Pra gente começar a tentar fluir mais, tentar acertar em pontos que a gente não tá acertando. Mas aí eu posso falar pra vocês, uma arriscada e uma segura. Tem muita gente vindo aqui, cara, e colocando o Everson, entendeu? Que é o goleiro do Atlético Mineiro. Mas, cara, sinceramente, pela pontuação dele, porque aqui tá pela pontuação, não pelo preço, né? Deixa eu colocar pelo preço novamente. Ele tá valendo muita grana, precisa de mais pontos pra valorizar que o John, entendeu? Mesmo custando menos. Isso é que eu achei estranho do sistema do Cartola, mais ou menos, mas é baseado na pontuação. Então, pra mim, eu vou seguir aqui com o nosso goleiro do Ceará por enquanto. Eu acho que é um jogo bom pra defesa, um jogo bom pra isso. E mesmo que ele tome gol, eu creio que não vai me prejudicar tanto, né? Caso dê algo de errado. Mas aí a gente vai se ajustando conforme o que for andando aqui. Na zaga, rapaziada. Na zaga, eu tô seguindo a mesma estratégia. Ele tá bem valorizado, mas como eu fiz boas valorizações nas duas primeiras rodadas, eu quero correr esse risco para acabar pontuando mais e eu creio que eu vou valorizar também. O mínimo para valorizar é 5, rapaziada. Então você não precisa nem seguir tanto quantos por cento ele valorizou. Se é 5, o São Paulo só precisa garantir o SG, contra o Cruzeiro com a equipe que tá mais ou menos assim das pernas. Só que o mais importante para ele não é isso, são os 3 desarmes. Se ele juntar os 3 desarmes com um jogo sem sofrer gol, 10 pontos, entendeu? 10 pontos. Então você tem que ver se tá valendo a pena esse risco para você correr. Para mim o Ferraz, para mim é sem sombra de dúvidas quem eu vou.
Mas aí eu vou, obviamente, ajustando de acordo com o que vai indo. E aqui eu tava mostrando pra vocês no SofaScore, rapaziada, que você pode vir aqui, ó. Cadê? Em desarmes, pessoal. Cadê? Desarmes por partida. Aí você tem uma noção de mais ou menos quem é que eu tô seguindo aqui e quem é que eu tô indo, né? Então eu vou juntando isso mais na minha valorização ali e vou fazendo essa jogada. Você vê que o Juba não tá aqui, porque é como eu tava explicando no outro vídeo. Você tem dois tipos de jogadores no Cartola. Jogadores latentes de ataque, que são agudos, que vão estar ali sempre tentando fazer assistência, gols, e é desse jeito que eles vão pontuar. E jogadores de desarme. Então você vê jogadores como o Carrilho, até o Rodrigo Garro, mas o Rodrigo Garro dá bastante assistência e faz gol também, então acaba fugindo um pouco dessa curva aí e finaliza também. Mas você vai ver muitos jogadores que tocam bastante a bola, jogadores que tipo estão distribuindo muito jogo, mas pontuam mal. Então você vai entender que no Cartola às vezes nem vai seguir a nota do SofaScore ali por criar jogada, por fazer jogadas decisivas. Ou é desarme ou é ataque, parceiro. Então, bom jogador para fazer desarme. Ferrarese, tá insano. Léo Pereira, cara. Léo Pereira, muita gente gosta de falar o Flamengo e tal. Tem esse fator dele ter jogado 2 jogos, mas eu creio que nesse aqui, eu não sei se ele entrou de titular. Pela pontuação, eu creio que não, né? Que foi o do Vitória. Acaba ficando um pouco complicado, porque como eu digo a vocês, tem muita coisa que a gente vai precisar ver os jogos. Mas pra mim, boa garantia desse SG pra mim aqui é o Botafogo. O único problema é que tem muitos jogadores valorizados do Botafogo e o mínimo pra valorizar tá ficando um pouco alto. Então eu preciso que esse cara faça bastante desarme. E no primeiro jogo, o Botafogo ainda não perdeu nenhuma partida, mas empatou com o Palmeiras na primeira rodada, se eu não me engano. E nessa rodada, o cara pontuou 4,90. Entendeu? Então, você vê a discrepância para um jogo que eles ganharam, que foi 8,20. E ele precisando de 7, ele não pode fazer 4, senão ele vai quebrar minha economia. Entendeu? E eu não quero me expor por conta de um zagueiro. Mas jogadores bons que estão estreando são extremamente importantes. Gustavo Gomes, 5 para valorizar do Palmeiras. Se você confia aqui no derby, eu acho que o Corinthians vai chegar latente para esse jogo. Entendeu? Vai ser o primeiro jogo dele aqui pelo Brasileirão. Eu acho que o Corinthians vai chegar latente para esse jogo. Poupou alguns jogadores na Sul-América, conseguiu um empate com as reservas. Colocou ali Mateuzinho e Carrilho para dar aquele suporte ali, conseguir tirar o placar. O Roberto, se eu não me engano, entrou também. Mas é isso que eu tô dizendo a vocês. Tem que ter um mínimo para valorizar. Aproveita que eu tô mostrando aqui no vídeo. Se você não tem um Pro, vai se baseando, tá ligado? Para poder montar o seu time e poder pegar uma boa situação. Eu tô focando em desarmes. Eu tô querendo pessoas que estejam ali para desarmar. Félix Torres, cara, isso aqui até engana. Félix Torres jogou super mal na Sul-América e jogou a Sul-América. Eu não sei se ele começa o time titular. O Corinthians anda fazendo um rodízio de zagueiros para tentar achar alguma oportunidade. Davi Luiz seria até. Eita, o Cartola resetou aqui, rapaziada. Acontece. Acontece com frequência. Acontece com frequência. Tá aqui minha escalação que eu já tinha feito. Vou vender aqui, a gente vai fazer aqui o que eu tinha colocado. Mas voltando a falar vocês sobre essa questão, vou até dar uma acelerada pra gente não acabar perdendo o fio da meada. Davi Luiz, cara, é um cara que tá com o mínimo pra valorizar aqui. O Fortaleza precisava pegar o SG, mas tá caindo contra algumas equipes meio difíceis. E quando caiu contra equipes que davam pra jogar, não jogou bem. Foi tipo o Mirassol. Mas tudo bem que foi na casa do Mirassol, né? Jogo complicado. Então a gente vai tentando achar essas oportunidades que vá somando isso, mas o que a gente quer é em questão de desarmes, né? Então a gente vai tentando unir essas duas vertentes aí que a gente tem. Então, aqui na minha escalação principal, eu tinha colocado o Alexandre Barbosa, porque como eu disse a vocês, eu estou podendo correr um pouco mais de risco em certas situações. Eu achei ele interessante pelo que ele pontuou contra uma equipe mais fraca. E tendo na minha cabeça que o Bragantino não tá vindo bem, eu penso que ele vai fazer esse tipo de pontuação novamente. Porém, tem o Jair, que eu escalei também, foi muito bem. O mínimo para valorizar dele é 5, entendeu? E é um cara que vai fazendo ali média de 7,8. Ele não fez tantos pontos, mas tá jogando bem. 2 jogos sem sofrer gol e um desarme. Então vocês já estão vendo aqui a manha que ele faz, né? É só o SG e os desarmezinhos ali que tá dando tudo ok para ele. Temos aqui também zagueiro do Ceará. O Ceará ganhou o jogo passado, mas ainda assim ele pontuou 6,50. Então, será que é uma boa opção? Pontuou acima do mínimo, mas entende? Você tem que tentar ali pelo menos acertar, escaltar uns caras ali que vão fazer total diferença para o seu time. Eu, por enquanto, vou gastar um pouco mais, tá? 10 cartoletes aqui, vou de Alexandre Barbosa. Ele fez mais desarmes, porém mais amarelos também, né? 2 cartões amarelos em 2 jogos. Então é bem complicado isso aqui. Então é necessário dar uma olhadinha. Provavelmente eu vou dar uma escaltada a mais, vou dar uma olhada a mais. Estamos no meio de semana. Vamos ver aqui para poder organizar.
Lateral não tem segredo. Tá como dúvida o Juba, mas pra mim aqui é Luciano Juba 100%. Eu consegui escalar ele na rodada passada, pouca gente escalou. Peguei ele na rodada passada, cara, funcionou. Dá uma olhada nos mais escalados aqui. Você vai de Guilherme Arana? Você confia nele como jogador? Léo Ortiz tá escalado desde a primeira rodada, cara. Não tá rendendo isso tudo que estão colocando aqui. Ares não rendeu isso tudo, quebrou muita banca de quem colocou no começo. E aí? Esse ataque do Atlético Mineiro, tu confia realmente que vai dar certo? Então, tem opções que você tem que unir os dois ali, cara. Conseguir pegar ali boas opções. Vendo até o tempo de gravação aqui pra ver se tá tudo ok. Mas vamos seguir lá, cara. Vou falar menos pra gente conseguir andar. Mas vou pontuar o que é importante aqui pra gente poder seguir, certo? Aqui provavelmente eu vou seguir mais ou menos a linha de raciocínio que eu coloquei. Quero muito de Mateuzinho por conta dos 6 aqui. Acredito que vai ser um jogo que ele vai ser muito acionado. O Anglineri, por enquanto, tá sem previsão de jogar por conta do machucado que ele teve, mais ou menos assim. Se tem um desconforto, se eu não me engano, nos jogos. Aqui, Guilherme Arana, a última pontuação dele foi 7. Pontuou bem até também, que tava com uma das opções. Mas aqui fez 2, cara. E vou gastar 11 no lateral, que eu preciso de 8 para valorizar. E na melhor pontuação dele ele fez 7. Pra mim, apostar na incerteza. Pode dar certo, mas aí vai pelo que você tá querendo correr o risco. Eu prefiro muito mais no Paulo Henrique. Jogou um jogo, o único jogo que ele jogou, o cara conseguiu fazer simplesmente uma pontuação de 14, entendeu? Jogando pelo Vasco. E vai pegar uma equipe do Sport, uma equipe que vai estar indo pra cima pra tentar buscar resultado em cima do Vasco. O Vasco já tá jogando em casa, então provavelmente vai ser bastante acionado pelas laterais para fazer esses desarmes. E o mínimo para valorizar é 6, pô. Tá pedindo para ser escalado. Meu outro ponto vai ser o Juba. Vou esperar para ver se vai confirmar ou não. Mas por enquanto não confirma, e eu tô podendo gastar um pouco mais, eu vou de Mateuzinho. Que acredito que vai ser um cara que vai conseguir jogar bem. Só tem um jogo, e o único jogo dele foi bem. É um jogador que participa muito tanto de ataque, fez o gol agora na Sul-América. Então você tem que pegar essa regularidade do jogador para colocar. Vitinho é um cara que vem sendo escalado também em várias escalações já seguidas. Fez 5 pontos, mesmo com o Botafogo ganhando. Porque fez 10 na primeira rodada, o pessoal às vezes vai se iludindo. Tem que ver a regularidade do jogador, se tá fluindo, se tá jogando bem em todos os jogos. Cara, oportunidade de ouro aqui para quem pegou. Diego, lateral do Ceará. Tô falando, olha pros times do Nordeste, olha pros times que não estão sendo vistos. Olhem para outros times, cara, que vocês vão conseguir desenrolar isso. 13 pontos no primeiro jogo, 7 no segundo. Menino para valorizar, 5. Ele só precisa do SG. Simplesmente. Ele só precisa do SG. E, se eu não me engano, também fiquei um pouco confuso nessa questão do lateral pegar o SG ou não pegar. Eu sei que o Wesley tava pegando o jogo que eu tava vendo. Mas eu acho que isso fica variando. Mas independente disso, 5 desarmes, mano. 5 desarmes e uma assistência. Então, vejam aí como vocês vão seguir. Eu tô dando as opções aí que eu acho que são fortes. Eu confio bastante no Bahia em certas questões, mas acho que vai ser um jogo difícil. Acredito que o Bahia possa ter dificuldade, como teve em jogar contra o Santos, né? Foi contra o Santos o último jogo, se eu não me engano. Acho que foi contra o Santos. Então vocês têm que conseguir pegar. Deixa eu até confirmar aqui. Acho que o último jogo foi contra o Santos. Tava vendo aqui. Cadê Bahia? Bahia. Bahia e Santos. 2x2. Sabe, tipo um jogo que não precisava ir pra esse lado. A Aguirre, cara, meu Deus do céu, é uma opção, cara, primorosa. Primorosa. Meu único problema é que vai jogar contra o Fortaleza. Eu não sei o quanto vai pontuar. Tá vendo que ele não mantém médias muito boas? Porém, ele é um jogador muito barato. Acho que tava custando 5 cartoletas, 6, algo assim, quando eu tinha escalado. Então é justamente isso. Se você não pegar o movimento de um jogador que tá pontuando bem no começo, quando você for pegar depois, tava 6. Agora aumentou. Quando você pega um jogador que tá bem no começo, cara, pra você pegar depois, você vai pegar já não as maiores pontuações, geralmente, mas possa ser que aconteça. Então eu recomendo fortemente Bahia em algumas posições. Não recomendo para SG, talvez. Acho que vai ser um jogo muito difícil. Fortaleza e Inter são times que você vai conseguir explorar algumas questões de ataque, alguns meias. Pode funcionar bem. Recomendo o Ceará, ficar muito de olho. Atlético Mineiro, cara, eu não sei se vai conseguir garantir essa questão do SG. Pra mim é um time inconfiável pelo que vem apresentando o Atlético Mineiro. Nada contra, mas jogou com o São Paulo. Vermelho pra cada lado aqui, cara. 0x0 placar. Vamos ver o primeiro jogo. Perdeu pro Grêmio, uma equipe que eu já tava achando muito bagunçado. Eu não sei como conseguiram perder pro Grêmio. E agora vai pegar um Vitória que simplesmente fez um gol no Flamengo.
no final do jogo já estava mais ou menos garantido ali, fez um gol no Flamengo, o Flamengo teve que voltar e responder. A Arrascaeta brilhou e acabou se consagrando. Então, pra mim essas são as opções. Meio de campo, cara, eu tô indo no bom e barato, que é aquele famoso jogador que você coloca que, cara, custa pouco para valorizar, cara. 3 para valorizar, ele fez 6 pontinhos, salvou meu meio de campo, foi o único que pontuou bem no meu time, vai continuar nele. Pontuou bem mesmo o time dele tomando 2 gols, cara. Não foi nem, tipo, a melhor pontuação dele, mas manteve ali a regularidade nos desarmes. 6 desarmes, vai pegar o Fluminense tentando se organizar depois dessa bagunça. Tá conseguindo arrancar umas vitórias aí, o Fluminense, se eu não me engano, 2x1 o último jogo. Foi contra o Bragantino. Então já vou tendo um pareamento ali de como tá o Bragantino, de como tá os outros times. Eu vi aqui na minha filinha aqui do que eu tinha montado, Sérgio Oliveira, rapaziada. Muita gente perguntando por que o Sérgio Oliveira. O Sport não é um time que a galera tá olhando muito, mas tem jogadores bastante interessantes em questões de desarme, pessoal. Eu não aposto muito em meias para fazer gols, mas como eu falei, provavelmente uma ótima opção. Se jogar aqui, vai ser nosso menino Eric Pulgar. Everton Ribeiro tá voltando, praticamente a estreia dele, porque essa expulsão aqui, mesmo eu simpatizando muito com o Corinthians, foi ridículo essa expulsão dele. Então não faz nem sentido contar isso aqui como estreia, né? Ele vai estrear agora, então jogando contra o Mirassol. Um jogo bom pra ele estrear, mas eu acho que se o time não for realmente completo, pelo que eu tô vendo, pode ter um pouco de complicação, sabe? Pode ter um pouco de complicação. Emmanuel Martins, perdão. Cara, tava jogando muito. Boas pontuações, eu achei. Mínimo para valorizar, tá decente. Vai pegar um jogo que ele vai ter que tocar muita bola, vai ter que participar muito do jogo, que tem esses jogadores de Fortaleza. Mas pelo que eu tô vendo, talvez o Fortaleza vá com um rodízio, vamos dizer assim, que toda vez ele tá trocando. Acho que é Voida, né? O treinador do Fortaleza. Ele sempre acaba trocando os jogadores, vai colocando o Marinho para jogar, eu vi que o Marinho vai jogar também. E cara, jogadores que tem esse ar assim de estreia, porque não jogaram tanto, cara. Sacha, um pontinho aqui, cara. Um pontinho, 6 faltas cometidas, cara, em 2 jogos, porém 10 desarmes. E aí, tá afim de correr esse risco, cara? Eu acho que é um jogo, cara, propício. Acho que é um jogo propício. Se a gente for olhar aqui o último jogo do Fortaleza, que a gente pegou essa oportunidade, Fortaleza e Mirassol, jogo de 1-1, o time dele empatou, que é praticamente uma derrota por Fortaleza desse tamanho com o Mirassol, mas tudo bem que é na casa do Mirassol, repetindo novamente, porque é complicado. Mas, cara, pra mim é uma ótima opção. Eu coloquei no meu outro time pra dar uma olhadinha e botei o Sérgio Oliveira também. Aí, como eu tava explicando a vocês em relação ao Sérgio Oliveira, cara, vim aqui desarmes por partida, cara. Se eu não me engano, foi aqui desarmes por partida? Acho que foi outra questão que eu tava olhando do Sérgio Oliveira, rapaziada. Acho que foi questão da regularidade dele em certos aspectos aqui, que eu vi que ele tava com uma ótima opção pra mim. Acho que foi dentro do Cartola mesmo que eu fiz esse scout aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Lucas Lima tá pontuando meio mal. O esporte não tá tendo uma regularidade aqui muito grande, não. Rivera tá aqui embaixo. Cadê nossa amiga Sérgio Oliveira, cara? Aqui. Rapaziada, custa 9 cartoletas, mesmo com toda a dificuldade que o Sport tá tendo de um empate e de uma derrota. O cara apontou 7 na última, tá precisando de 6 pontinhos só para pontuar contra um Vasco. É uma equipe que, querendo ou não, abre muita abertura para outras equipes jogarem, deixa muito os outros times jogarem. E o cara apontou 5 de mínimo na primeira e 7,70 na outra. Eu acho que é um jogo pro Sport realmente começar a jogar, começar a tentar jogar e mostrar para o que tá na Série A. Se realmente perder esse jogo, cara, vai ficar muito complicado de emplacar nas próximas. E eu acho que realmente vai ficar muito difícil de alcançar o nível, né, o pique depois disso. Então a gente vê aqui 6 desarmes a partir dele. O único ponto ruim foi 6 faltas e esse 1 amarelo. Mas para quem quer economizar, eu acho que é uma boa aposta. Não acho que vai ser jogo faltoso. O Sport caiu contra 2 grandes equipes, ele conseguiu pontuar desse jeito aqui. Então, eu sou um cara que tá buscando oportunidade. Se você é esse tipo de cara, tá aí, mano. Tá aí. Cheio de Rio jogou uma partida, tá entrando do banco, não recomendo. Entendeu? Já tava passando aqui. Savarino, cara, escalei, cara, só me decepcionou. Não vou cair nisso de novo. Não tente insistir muito, cara, às vezes na mesma jogada. Se você for esse cara insistente, se insiste em um cara que você acompanha, que você tá vendo que pelo menos tá mostrando ali que tá querendo, tá tendo regularidade, vai ter um jogo bom. Paulinho, cara, mano, jogos que não foram bem no começo, que vão meio, entre aspas, ter estreia.
pode ser bom, mas não conheço tanto sobre o jogador para poder fazer essa aposta. Então eu vou seguir ali mais ou menos na visão do que eu tava vendo ali, que eu tava querendo seguir, que eu tava achando interessante. Jean Lucas, cara, 2 para valorizar, porém tá meio complicado, 2 faltas cometidas, um cartão amarelo e 3 desarmes. Não, para mim não tá tendo uma regularidade de números muito interessante, tinham falado. Tô citando alguns nomes por cima que foram os nomes mais comentados assim, dentro de alguns assuntos, né? De alguns assuntos. Então, a gente vai buscar aqui Everton Ribeiro, cara, como eu falei, é uma boa opção dentro do que ele tá. Mas aqui provavelmente eu vou estar buscando o Lucas Sacha que eu já tinha colocado. Vou estar buscando o famoso bom e barato. Não sei se eu já coloquei aqui o Gabriel Bom Tempo, já coloquei, tá faltando só um pra gente fechar, né? Fechar a nossa meiuca. Gerson não é um cara que tá apontando muito bem no cartola, mas é um jogador incrível, tá jogando bem. Achei que dá pra eu ir de um Everton Ribeiro, cara. É um bom ângulo pra um Everton Ribeiro aqui. Botafogo também tem um ângulo da hora, mas os jogadores são muito faltosos do Botafogo. São jogadores que chegam muito junto. Porém, pra mim também tem um ângulo pro Ceará. Mas aí precisaria ter jogadores com regularidade. Esse é que é o problema muito pra gente conseguir achar hoje. São jogadores com regularidade. Ah, Alan Patrick, outros. Cara, pra mim não tá valendo a pena com esses caras agora porque são muito irregulares. O cara fazer um ponto numa rodada de 9 na outra pra mim não dá, sabe? Tipo, não dá. Sei que pode ter de dar mal, mas tipo, ó. Áreas, cara, isso aqui é ridículo, tá ligado? Pra cartola, no caso. Então eu acho meio complicado. Dela Cruz. Então esse preço dessa galera vai começar a cair, pessoal. Aí vão dar uma regulada. Eu acho que isso, pelo menos no cartola, achei mais interessante. Mas o pessoal ainda segue na mesma estética de apostar nos mesmos jogadores e ficar batendo na tecla, né? Então, eu vou aqui com o Everton Ribeiro. A gente vai acompanhando pra ver se realmente vai ser bom dar essa dobradinha aqui. Porque sempre é bom variar. Ataque, rapaziada, não tem muito segredo. Muita gente indo de Verret. Eu não acho o Sport um time tão fraco para que isso aconteça. Eu vou repetir Diego Jesus. Pouca valorização. Uma coisa que tá muito difícil no ataque, cara. Todo mundo tá com pontuação alta. Você tem que se resguardar com. Opa, criado. Você tem que se resguardar com reserva de luxo. Então, o que é que eu faço? Igor Jesus. Rony, pra mim, indiscutível. E Pedro Raul. Ah, mas o Pedro Raul, cara, se resguarde, cara, com o reserva de luxo. Mas aí você vai olhando aqui outros jogadores, ó. Você vai vendo aqui, ó. Luteiro, cara. Acho que ele entrou de segundo tempo aqui, ó. Pontuou 5 pontinhos só. Se ele começa a titular, acompanhando o time do Fortaleza, será que não é uma boa opção? Chute a gol? Aí me perguntam, por que a Rony ao invés do Hulk? Tanto o preço do Hulk quanto o mínimo pra valorizar pra mim são absurdos. Entendeu? São absurdos, tá? Comparado ao Depay, ele não fez nenhum jogo nem parecido com o que o Depay fez. O Depay fez 18 pontos. Só pra salientar vocês. Pode valer a pena investir no Corinthians em algum jogador? Pode, mas não acho que é um jogo que tem muito ângulo para chutes. Se vocês acompanharem a final do Paulista e os outros derbys, geralmente é chute e gol. E aí já acaba o jogo, já. Entendeu? Não tem muito essa criatividade toda, né? Vitor Roque tá caindo o preço pra ver se cresce, pra vida acorda. E aqui, cara, eu acompanho o Rony. Fez gol na estreia. E simplesmente a segunda partida não fez gol. Foi uma partida muito complicada para o Atlético Mineiro. Vocês veem aqui que foi uma partida com 2 vermelhos e um empate. E o cara ainda assim conseguiu fazer 6 pontos. Entendeu? Você veio atacante na primeira rodada que era 1 ponto, 2, entendeu? Pra mim é um cara que ele tem que ser igual o Igor Jesus é. É um cara que mesmo sem fazer gol, ele pontua 6 pontos. Entendeu? Ele tá mantendo a regularidade ali. E você vai tentar salvar tudo acertando. Você tem 3 chances de acertar quem vai fazer o gol. Na rodada passada acertei os 3 e acertei o reserva de luxo. Acertei os 4 que fizeram gols. Então nessa você vai tentar fazer algo parecido. Vai tentar acertar quem vai fazer o gol. Lembrando que o Pedro Raul tá cobrando pênalti também, né? O gol dele foi de pênalti na outra, se eu não me engano. Qualquer coisa vocês podem corrigir aí nos comentários. E você vai tentar acertar isso, cara. Você vai tentar acertar jogadores que estão bem, jogadores que, tipo, tem chance de fazer o gol, jogadores que, cara, tá ali, tá ligado? Tá ali, você vai tentar. Luceiro, muita gente colocando ele como. Lúcio Rodrigues, perdão, acho que era Luceiro. Lúcio Rodrigues, muita gente colocando ele de reserva de luxo. Marinho, cara, é um cara que eu não curto tanto. Eu acho ele muito emocionado em algumas partidas. Meio complicado de escalar. Não escalaria, sabe? O Bahia, pra mim, ele tem um time que é muito dividido em questão de ataques. Falando em relação ao Lúcio Rodrigues, fica complicado. E o Fortaleza, pra mim, não vai pegar um jogo fácil contra o Inter. Sem sombra de dúvidas. E eu gosto do Guilherme.
Pra mim é um cara que mantém a regularidade muito bem. Você vê que o Santos ficou no 2-2 ali, ó. E o Guilherme, cara, o Guilherme ele não tem gol no campeonato. E ele tá pontuando mais que os caras que eu mostrei a vocês sem fazer gol. Imagina quando esse cara fizer o gol. Então, vocês já sabem. Foi só escalar o técnico aqui. Que pra mim aqui o técnico não tem como não ser. O pessoal tem gente escalando o Rogério Ceni, tem gente fazendo essas variações aqui, mas pra mim aqui, com certeza, o técnico. Deixa eu dar aquela filadinha aqui. Eu botei o Rogério Ceni. Eu botei o Rogério Ceni por conta dessa questão da valorização. Precisa de poucos pontos para poder pontuar. Porém, aqui a gente tem tanto do Vasco para quem quiser valorizar um pouquinho e achar que o Vasco tem condições de vencer o Sport. Mas aí eu acho que vai naquela variável. Cara, o Pepa ele ainda consegue fazer uma valorização mesmo com o time perdendo. Então isso é até impressionante até. Mas foi só 3 pontinhos que ele fez. Então o mínimo para ele pontuar acaba ficando baixo. Entendeu? Mas nem tá tão. Tá mais o do Juventude aqui. Então, eu vou acabar indo aqui provavelmente ou de Rogério Ceni, que a valorização tá aqui ok, para pontuar também tá ok, ou eu vou fechar aqui com Renato Paiva. Mas aí tem aquela coisa, se o Botafogo não ganhar, e aí, sabe, essa valorização aqui. Será que eu vou tomar um atraso muito grande? Então, é importante você estudar essas possibilidades e ver se é possível ou não, entendeu? Técnico é uma coisa para dar aquele diferencial, mas técnico nessa rodada tá uma parada impossível. 10 pontos no técnico, sabe? Tipo, tá impossível assim. Tá bem forte, bem latente essa questão do técnico, né? Abel Ferreira pra mim não vale nem a pena. O mínimo pra valorizar dele tá absurdo comparado ao que é, então eu vou seguindo geralmente esse mínimo pra valorizar. Muita gente calando o Cuca também. Pra mim não é um cara que pontua bem. As médias do Galo são muito ruins, assim no geral. Não são jogadores que pontuam tanto. Já em contrapartida a gente vê o Rogério Ceni fazendo 6 pontos aqui, entendeu? Mesmo com o time empatando. Então aí você vai vendo. Também se dá muito ao Juba, né? Que fez 15 pontos. E a outros jogadores também que jogaram bem. Léo Condé do Ceará tá bem também, 10 pontinhos aqui. E eu acho que é uma boa oportunidade. Pontuou 5 quando empatou. Pontuou 10 aqui. E é isso. De capitão, cara. Vou de Rony, acreditando que o jogo vai ser bom para o Atlético Mineiro, entendeu? Meu reserva de luxo vai ser o Guilherme. Deixa eu só colocar aqui, que ele já tá pedindo para confirmar a escalação. Reservas aqui, pessoal, não tem muito segredo. Eu vou tentar fazer aquela questão do goleiro que eu falei a vocês, mas se não fosse, eu poderia muito fácil de Donelli aqui. Eu acho que, se não for aqui, como eu falei, geralmente é chute e gol no derby, mas se fosse pra de um goleiro seguro, tá pontuando bem, tá fazendo boas médias, tipo, nessas últimas partidas que pegou. Menos nessa aqui, né? O Corinthians acabou sofrendo um pouco. Dá pra ir com ele. Só que tem outras opções também que podem ser viáveis aqui. Pra mim não é só tipo um ângulo para um jogador e pronto, sabe? Tipo, tem outras possibilidades aqui que a gente consegue colocar no gol também que vai servir. O goleiro do Inter, eu vi muita gente colocando o goleiro do Inter, cara. E também eu acho uma boa valorização aqui. O mínimo pra valorizar tá 4. Se ele garantir o SG, ele já tá valorizando também. Então já tá valendo a pena em questão de cartoleta. Vamos aqui pra lateral, coisa simples aqui. O Wesley tá muito caro ainda dentro do que ele tá entregando. Não acho que tipo, vai valer a pena. Matheus Bidu, eu nem sei se joga em si. Eu não sei realmente como tá a situação do Agnelli. A gente tem que ver em questão das notícias aí, né, do que vão sair. Tem esses dois laterais aqui do Bahia. Eu prefiro aqui, se fosse para isso, sinceramente, eu iria de Aguirre. Como tinha falado a vocês, tá bem. Dentro do esperado aqui, tá fazendo boas pontuações. Para reserva, tá super ok. Sem muitas delongas. Zagueiro aqui tem Jair, tem várias outras opções aqui que vocês podem seguir. Sinceramente, meu foco não vai ser nem muito pra cá, porque provavelmente só vou escalar realmente quem vai jogar e meu foco é esse. Mas é bom você ter uma cobertura interessante e visualizar qual time você acha que vai ser mais interessante para essa rodada. E aqui de atacante, não tem como, feito falou vocês, tem o Tiquinho, eu acho o Tiquinho muito caro, eu acho que precisa de até uma quantidade razoável para valorizar, diferente do Lucero, 5 pontos só para valorizar, então tá valendo a pena para quem quer. São Paulo aqui, Luciano, para quem gosta também, quem confia, porque é muito de confiança. Cartola é muito de confiança dos jogadores. E para mim, o Guilherme tem 100% de confiança. E ele, para mim, vem aqui como meu reserva de luxo. E é quem eu vou levar pro meu time, certo? Tá aqui minha escalação, pessoal. É isso. Desculpa o vídeo longo. Vou pegando mais amanhã pra poder fazer esse vídeo pra vocês. Mas queria ser muito didático e dar um aulão mais ou menos de como seria. Beleza? Tamo junto. Um forte abraço. E adiós.